Shalom, povo de Deus abençoado. Como vocês estão? Gente, vocês estão sentindo frio? Porque aqui tá um frio e olha que eu não sou muito de sentir frio não, hein? Mas hoje tá bem frio, né? Mas tá bom. Glória a Deus por isso, que o Senhor criou todas as estações e a gente tem que louvá-lo pelo frio, pelo calor, pela primavera, pelo outono, né? Sempre dando graças a Deus por tudo. Glória a Deus por isso. Gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre Deus é a fonte de todas as riquezas. Não tem riqueza fora de Deus, né? Riqueza com alegria só em Deus. E eu gostaria de ler aqui para a nossa meditação Salmos 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, se do Senhor é a terra, nós temos direito a essas heranças porque nós somos filhos do dono. Amém? Glória a Deus por isso. E olha aqui, vamos falar um pouquinho que Deus usa o dinheiro para realizar os propósitos específicos. Tem gente que fala: não vou dar dízimo, não vou dar oferta porque Deus não precisa do meu dinheiro. Realmente, Deus não precisa do nosso dinheiro de forma alguma. Deus é rico, né? Ele é o dono de todas as coisas, ele é o criador. Mas ele muitas vezes usa o dinheiro para realizar, né, os propósitos específicos na nossa vida, para provar a nossa fé. Em primeiro lugar, para que Deus usa o dinheiro? Para nos treinar à medida que confiamos no Senhor para a provisão financeira. Ele revela a sua fidelidade. É isso aí, né? Deus quer nos treinar à medida que nós confiamos nele. Será que tanto que esse servo, essa serva confia em mim? Né? Será que confia que eu vou prover? Gente, Deus é tão lindo, tão tremendo. Todas as vezes que eu faço uma prova com o Senhor na área financeira, sabe? Que eu acredito, que eu coloco a minha fé em ação, Deus me responde. Eu fico maravilhada com Deus. Deus já nos deu tantas coisas, sabe? Sem ter dinheiro. De repente eu falo assim, gente, todas as vezes que nós damos o nosso dízimo e a nossa oferta, eu não vejo eu fazendo um depósito ali naquele gasofilácio, sabe? Somente. Para mim, eu estou fazendo um depósito no Banco do Celestial. E ali eu faço meu depósito. E quando eu preciso, eu falo: Pai, eu preciso disso, preciso daquilo. Aí o Senhor envia, ele abre as portas, é como diz lá em Malaquias, ele abre as janelas dos céus e derrama bênçãos. E eu creio que as janelas dos céus, elas não estão assim como as nossas, né? Elas estão assim. Aí Deus abre as janelas sobre nós e derrama as suas bênçãos maravilhosas sobre a nossa vida. Em segundo ponto, Deus usa o dinheiro para nos ensinar a autodisciplina. Haverá tempos que Deus permitirá que seus filhos passem por necessidades para sermos despertados a confiar mais nele para desenvolver nossa fé e a nossa perseverança. É verdade. Já teve momentos assim, né, da gente testemunhar que a gente não tinha dinheiro nenhum no bolso, de repente Deus usa alguém e envia, sabe? Provisão, né? Deus manda recursos, tantas situações, gente. Quando nós compramos aí a sede, meu Deus, aquela conta que a gente tinha que pagar todo mês, aquela conta alta, né? Mas todo mês Deus mandava o suprimento, sabe? Então, assim, Deus muitas vezes provava até a nossa fé, até na última hora. Eu me lembro de uma vez que faltava o dinheiro para pagar a prestação, no outro dia ia vencer, nós nunca, graças a Deus, nunca atrasamos com nada, né? Sempre pagamos tudo muito em dias. E de repente a irmã da minha cunhada manda uma oferta lá dos Estados Unidos, fala: Deus me tocou para mandar essa oferta aí para a igreja. Então foi ali, né, a provisão do Senhor para a gente pagar aquela mensalidade daquele mês. Então Deus, ele sempre nos surpreende. Em terceiro lugar, para o nosso testemunho, sabe? Para que a gente possa falar com as pessoas o que Deus tem feito. Então minha mãe sempre conta a provisão do Senhor dos Salmos 23. Então ela sempre dá esse testemunho. Então Deus permite muitas vezes para que nós possamos testemunhar os milagres dele na nossa vida. Eu me lembro, eu estava vendo um vídeo de uma senhora, né, de uma irmã, ela contando que ela tinha
muitos filhos, parece que 8 filhos, todos pequenos, e ela não tinha o que dar para aqueles meninos, e os meninos chorando, querendo comida, e ela falou assim que ela começou a orar e a chorar, mas não deixava os filhos verem que ela estava chorando, buscando de Deus uma provisão, uma solução, né? Os meninos com fome, ela não tinha o que dar para comer. Aí diz que de repente a vizinha dela começou a gritar, né, o nome dela, chamar e falar assim: fecha, ô fulano de tal, fecha as portas, porque tá vindo uma grande ventania e tá vindo muita folha. Vai entrar tudo para dentro da sua casa. E ela falou assim, quando ela fala com o filho dela assim: vai lá, meu filho, fecha a porta, que a vizinha falou que tá vindo uma grande ventania. Aí que o filho dela foi para fechar a porta, quando ele olhou, gente, era dinheiro. Era dinheiro, notas de 50, notas de 20, notas de 10, e era muito dinheiro. Ela falou: mãe, não é folha não, é dinheiro. Então ela falou que ali eles foram juntando aquele tanto de dinheiro, deu para ela comprar roupa, deu para ela fazer a compra de casa, para suprir todas as necessidades. Então, Deus muitas vezes é para o nosso testemunho, né? Para que nós possamos falar das grandezas dele, que ele permite essa dependência, né? Dele, totalmente dele, porque ele é o dono de todas as coisas. E é tão interessante isso, que em quarto lugar, o dízimo, né, é um princípio estabelecido por Deus. Tem gente que acha: não, eu não tenho que dar o dízimo, porque dízimo é lei. Gente, dízimo não é lei. Quem falou isso com você, que dízimo é lei? Dízimo foi dado lá em Gênesis, não estava na lei, sabe? Estava na dispensação patriarcal. Quando você estuda as 7 dispensações, você vai aprender isso. O dízimo foi dado primeiramente lá na dispensação patriarcal, que está em Gênesis, né, 14, sabe? Quando Abraão ele devolve aquele dízimo ali a Melquisedeque, a Bíblia diz que Melquisedeque dá o que a Abraão? Ele dá pão e vinho. O que ele está oferecendo para Jesus? Todo mês nós tomamos, né, o pão e o vinho. Aonde? Na casa do Senhor, na ceia, o suco da vide, né, gente? Não é o vinho com álcool, não, o suco da vide. Então, Abraão recebe, quando ele devolve o dízimo, ele recebe o pão e recebe o vinho, simbolizando o quê? Jesus. Sabe, isso tem um grande mistério. Todas as vezes que você entrega seu dízimo, você está mostrando para o Senhor que você confia nele, que você depende dele por completo e que você tenha certeza que ele vai suprir todas as suas necessidades. Então, Deus usa o dinheiro para realizar os propósitos específicos na nossa vida. E nós precisamos acreditar no Deus que nós servimos. Se a palavra fala que Deus ele cuida das aves, né? Ele cuida dos pássaros, ele cuida das flores, Deus cuida dos animais, Deus cuida de tudo. Ele não vai cuidar de nós que somos filhos, gente? É lógico que Deus vai cuidar, e Deus, ele cuida muito bem, melhor do que qualquer pai aqui na terra. E a Bíblia, ela fala no livro de Malaquias que nós não podemos, né, roubar a Deus. Roubará, pois, o homem a Deus? Sim. Todavia, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Tem gente que quer prosperar, mas não quer dizimar. Então, muitas vezes prefere viver uma vida aí, né, de miséria, uma vida toda ruim, né, de escassez, porque não quer abençoar, não abençoa ninguém, não doa nada para ninguém, não ajuda com mantimento, não ajuda com uma roupa, não doa nada, ela só quer receber, 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 e vive sempre na miséria. Quando nós aprendemos a dar, com certeza nós vamos receber, porque é dando que se recebe, não é? Ainda mais no reino de Deus, gente. Quando nós abençoamos a obra de Deus, como o pastor Neemias fala: aquilo que eu faço acontecer na casa de Deus, acontecerá na minha casa. E realmente acontece. Deus supre todas as nossas necessidades. Então, que Deus te abençoe grandemente. Eu desejo que a sua vida seja uma vida próspera, abençoada, cheia da graça do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.